Vamos começar. Senhoras e senhores deputados, já temos connosco, por videoconferência, o Dr. Carlos Trindade, para fazermos audição ao Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpezas Domésticas e Atividades Diversas, uma audição que fazemos a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação laboral dos trabalhadores da empresa iPoint Limitada, que presta serviços de limpeza ACP Comboios de Portugal. Apresento apenas a nossa grelha para que o Dr. Carlos Trindade, pelo menos, a relembre, se os serviços não informaram previamente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fará a apresentação do requerimento até 5 minutos. O Estado, o Dr. Carlos Trindade, terá uma intervenção inicial até 10 minutos. Os grupos parlamentares farão intervenções até 5 minutos. E o Dr. Carlos Trindade, o Estado, fará uma resposta coletiva no fim, em igual tempo ao número de intervenções, vezes 5 minutos, ao número de intervenções que temos dos diferentes grupos parlamentares. Sem mais, e até 5 minutos para apresentar o requerimento, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Estado na pessoa do Dr. Carlos Trindade. O requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou relativamente ao serviço da Highpoint, infelizmente parece-nos que não será e não vai ser o único, parece que nos poderá reproduzir-se mais vezes, porque o modelo de funcionamento de limpezas e bares também, já agora, da CP, que tem sido mantido de governo para governo, faz com que, na verdade, tempos a tempos, tenhamos problemas graves com pagamentos de salários ou condições de trabalho de empresas a quem se externaliza os serviços. E, portanto, neste caso, a 21 de janeiro, os trabalhadores e as trabalhadoras da empresa Highpoint, que presta serviços de limpeza à ACP, estavam sem receber o seu salário desde o dia 8 de dezembro de 2024 e, de acordo com as informações que chegaram ao grupo parlamentar e que recolhemos na altura, os salários há vários meses que eram pagos pontualmente até ao final do mês, mas sempre com atraso e, portanto, apenas a dia 8 do mês seguinte. E, portanto, estávamos perante incumprimentos sucessivos ao longo de alguns meses, sendo que o incumprimento definitivo aconteceu, de facto, no mês de dezembro, não tendo a empresa pago os salários relativos a esse mês, quase até ao final do mês de janeiro. Nós sabemos que foi solicitada a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, que foi pedida pelo Estado, que hoje ouvimos. Entretanto, os salários que referimos no requerimento foram pagos, mas há um problema que se levanta e que nos parece ser uma das preocupações principais, e era desde logo a primeira pergunta que deixava aqui ao Estado. Nós estamos perante um ciclo vicioso que pode levar mês após mês a que estes atrasos se sucedam e, portanto, também há uma informação relevante neste caso, é que esta empresa estará a recorrer a financiamento bancário para pagar salários, o que com certeza poderá levar a estes atrasos consecutivos e, portanto, a primeira pergunta queria deixar ao Estado, se isto voltar a ocorrer, que consequências é que terão para os trabalhadores ou, eventualmente, para a própria empresa. O outro problema que identificamos desde há muito, aliás, não é mesmo nada recente, e o Bloco de Esquerda tem feito muitas questões ao longo de vários anos sobre isso e sobre... Eu vou pedir desculpa, interrompo. Eu acho que nós perdemos o Dr. Carlos Trindade. Perdemos, salve seja. Já temos o Dr. Carlos Trindade outra vez connosco? Não, não temos. Eu talvez proponha... Tenho muito poucas propostas a fazer neste momento, a não ser reiniciar... Sim, o Dr. Carlos Trindade, já o temos de regresso. Ok. Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Eu agora estou a ouvir e está-nos a ouvir, certo? Então... Não, nós estamos com problemas de comunicações. Obrigado. Mas está-nos a ouvir neste momento, Dr. Carlos Trindade?
Então, posso intervir, Sr. Presidente? Não, é que nós ainda não acabámos Posso a intervir, apresentação Sr. do Presidente? requerimento. Está a chegar com delay. Só que nós estamos com problemas de comunicações. Eu não sei se quer... Peço desculpa. Posso continuar com a apresentação do requerimento? Ainda temos mais 2 minutos e meio. Da minha parte, sim, Sr. Presidente. Então, muito bem. Então vou dar a palavra novamente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sim, eu estava também prestes a terminar com uma última pergunta, que é um problema que temos vindo a identificar já há muitos anos e gostávamos de pedir também a opinião do sindicato relativamente a esta matéria, que tem a ver com quem recorre a estes serviços, neste caso em apreço é a CP. O recurso à externalização de serviços tem, ao longo dos últimos anos, em particular, vindo a levar ao desespero em algumas situações de muitos trabalhadores. Há poucos anos tivemos um debate também muito alargado aqui na Assembleia da República com a situação ocorrida em 2021, na altura com Ambiente e Jardim, e, enfim, aquilo que nós temos vindo a defender é que se possa evitar ao máximo este tipo de situações, e isto passa pela internalização, porque a CP precisa sempre destes trabalhadores, os comboios precisam sempre de ser limpos e, portanto, estamos perante uma necessidade permanente da própria CP e, portanto, os vínculos deveriam ser adequados. Temos tido um debate muito longo sobre isto, não só relativamente à limpeza, mas também aos bares da própria CP, mas neste caso estamos a falar da limpeza e, portanto, gostávamos também de ter a opinião do sindicato relativamente a esta matéria e, acima de tudo, qual é que é o ponto de situação atualmente destas trabalhadoras da High Point, se consideram que há riscos de futuro de entrarmos num ciclo vicioso de não pagamento de salários ou de pagamento de salários em atraso e como é que informações é que já tem ou não da ação que foi pedida à ACT. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora sim, passaria a palavra ao Dr. Carlos Trindade para a sua intervenção inicial, com um tempo limite de 10 minutos. Dr. Carlos Trindade, o Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouve-me bem, Sr. Presidente? Perfeito. Está-me a ouvir bem? Perfeitamente. Okay. Ou estava a ouvir? Em primeiro lugar, bom dia. Em nome do Estado, em nome de todos os membros da Comissão, o Sr. Presidente, o Sr. Professor Eurico Brilhante Dias, todos os restantes membros e, publicamente, quero agradecer ao Bloco de Esquerda ter solicitado esta audição em virtude do grave problema que temos em presença. As perguntas que foram feitas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda responderei em seguida, após apresentar sucintamente a situação. A situação que temos é, como foi referido pela senhora deputada, é de uma que ganhou o concurso público há cerca de 3 anos, 3 anos, esta parte começou a atrasar o pagamento. Primeiramente começou a fazer o pagamento no dia 8 de cada mês, argumentando de que quer o Código de Trabalho, quer o Contrato Coletivo de Trabalho, expressam devidamente que os são que... Dr. Carlos Trindade. Não, mas talvez tentássemos uma solução que era o Dr. Carlos Trindade desligar a câmara, porque isso ocupa a banda. Ok. E prosseguir com a câmara desligada. Nós já ouvimos, temos a certeza que é ele. E, portanto, se desligar a câmara e agora tentar prosseguir. É possível que se... Continuando? Ok, muito bem. Obrigado, Sr. Presidente.
salários do mês de dezembro foram pagos a 21 de janeiro. E foram pagos a 21 de janeiro, com certeza deduzimos nós, sindicato, porque estava convocada a nível nacional uma greve para estes trabalhadores para dia 24, caso não recebessem o salário de dezembro, greve essa, como é natural, tendo sido recebido o salário a 21, não se realizou nenhuma greve a dia 24. Queremos também referir duas situações. Estes trabalhadores e trabalhadoras oferem um salário próximo do salário mínimo nacional, entre 875 a 885 de euros mensais, e há, em muitos casos, de casais que trabalham em conjunto na empresa. O que significa que estes atrasos de recebimento da vida familiar, independentemente do direito inalienável de receberem sempre o salário ao final do mês. Mas além do incumprimento, da violação deste direito, há também a vida concreta vivida levou a que imediatamente fosse requerida a intervenção da ACT, como foi dita pela senhora deputada, como foi dito pela senhora deputada, e até hoje, infelizmente, a ACT não deu resposta. Doutor Castro Trindade. Ora bem. Doutor Castro Trindade, eu pedia para interrompermos durante 5 minutos neste momento, para eu ver com os serviços da Assembleia se conseguimos restabelecer com qualidade mínima a audição. Se não for, mas bem, vamos primeiro interromper 5 minutos e já tomamos decisões, vamos ver o que é que conseguimos fazer, porque nós não estamos a conseguir fazer a audição, porque ela tem interrupções sucessivas. Eu acho que nenhum de nós conseguiu, neste minuto e meio, ter uma sequência de informação. Portanto, eu peço uma interrupção de 5 minutos e vamos ver o que é que conseguimos fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, dispenso-me os cumprimentos que já fiz de início e vou ao assunto em si. O que estamos aqui em presença são os trabalhadores e as trabalhadoras de limpeza industrial das empresas de prestação de serviços de limpeza. Neste caso concreto, a empresa Highpoint, que é concessionária do serviço de limpeza dos comboios da CP e de outros serviços, como oficinas, escritórios, etc. Fundamentalmente, o que dá mais ênfase e que tem maior volume de trabalho são as carruagens de comboios. São trabalhadores e trabalhadoras que oferem salários próximos do salário mínimo nacional, entre 875 euros e 885 euros, sendo certo que é uma prestação de serviço a nível nacional, desde o norte, desde o Porto até ao Algarve, entroncamento, Lisboa e Faro, portanto, mas também em Campolide, etc. O que sucedeu é que esta empresa, no ano passado, começou a atrasar-se no pagamento dos salários. Inclusive, em alguns casos, até pagava até dia 8 do mês seguinte o salário do mês anterior. Recordo a todos que quer o Código de Trabalho, quer o próprio Contrato Coletivo de Trabalho, define que os salários deverão ser pagos até ao último dia útil de cada mês. Conforme disse a senhora deputada, chegou-se ao limite do mês de dezembro, o seu salário de dezembro, portanto, ser pago no dia 21 de janeiro.
Recordo também que no dia 24 de janeiro estava convocada uma greve como expressão do protesto do atraso dos salários, que não se realizou em virtude do pagamento ter sido feito 3 dias antes, a 21. É neste quadro que o Estado requereu à ACT a sua intervenção, que resistamos, infelizmente, que até hoje a ACT não deu resposta. Também o mês de janeiro estava previsto uma greve para o dia 31 de janeiro, sexta-feira, e dia 1 de fevereiro, sábado, com uma concentração no Rossio, na estação do Rossio, em Lisboa, para precaver o facto de os salários do mês de janeiro não serem pagos conforme a lei. Felizmente, a empresa pagou até 31 de janeiro todos os salários, a nível nacional, o que teve como consequência que não se realizou as formas de luta previstas, a greve e a concentração de denúncia e protesto público. Portanto, o que estes trabalhadores têm experiência é que ainda há poucos anos atrás, em 2021, uma outra empresa prestadora de serviços de limpeza, a Ambiente e Jardim, também teve um processo semelhante, o que levou inclusive a que o Ministério respectivo e a própria CP rescindiu com justa causa o contrato de prestação de serviços com Ambiente e Jardim, abriu um novo concurso e ganhou, neste caso, a Icponte alguns dos serviços e outras empresas ganharam outros serviços. Com as outras empresas não há problemas, com a Icponte houve exatamente os problemas que estamos a tratar. Ora bem, a partir daqui coloca-se o seguinte: nós conhecemos as regras de concursos públicos, onde o fator preço é o determinante para as instituições concederem a prestação de serviços, a concessão, a externalização, como dizia a senhora deputada. E sobre isto, a posição do nosso sindicato é clara. Pensamos mesmo, em termos estratégicos, que para necessidades permanentes do serviço de uma instituição, de uma entidade, de uma empresa, deverá haver essa própria entidade, esta instituição, empresa, ter os seus próprios serviços. Esta é a nossa visão estratégica. Esta é a nossa visão que, quando o 25 de Abril, aplicamos a nível nacional em inúmeros casos. Porém, mantendo esta afirmação de princípios, esta visão estratégica, temos que responder ao cotidiano e aos problemas do cotidiano. Ou seja, mantendo a visão que acabei de dizer, temos que responder a estes problemas como às empresas, como a Icponte. E estamos a falar da Icponte, a senhora deputada falou nas cantinas e nos bares dos comboios, e eu poderei e deverei falar num outro setor de prestação de serviços, que é o da vigilância privada, onde a mesma situação se passa em muitos clientes. Por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa, os trabalhadores ainda não receberam o subsídio de Natal de uma empresa, a PSG, que tem problemas com o fisco e com quem nós estamos também a ter um confronto com a empresa
e com a própria Câmara Municipal, que não assume a responsabilidade social que deve ter. E é exigir que as empresas a quem concede serviços cumpram rigorosamente a lei do trabalho. E esta, Sr. Presidente, senhores senhores deputados e membros da Comissão, é a questão central que, na nossa opinião, está neste caso. Não esquecendo a questão estratégica, temos que responder ao cotidiano. Na nossa opinião, o Estado deverá garantir que as empresas têm capacidade técnica para a prestação do serviço, ou seja, têm os conhecimentos e os instrumentos para realizarem com eficiência e eficácia o serviço a que concorrem, mas também têm que ter as capacidades económicas para responderem às questões como estas que estamos a tratar, que é o pagamento do salário no final de cada mês aos trabalhadores. Além de todos os compromissos que devem pagar, como é normal, aos fornecedores, etc. Mas, porquê é que temos esta posição? Porque as empresas concessionárias, os utilizadores dos serviços, melhor dito, devem ter e têm que assumir a responsabilidade social quando externalizam os serviços a uma outra empresa. Não se podem, ao fazer esta externalização de serviços, afastarem-se da responsabilidade social para com terceiros. Neste caso concreto, os trabalhadores que vão exercer essa função essencial para a empresa utilizadora, a instituição, para a entidade. E é exatamente isto, por causa da ausência desta responsabilidade social, que é fundamental para enfrentar no imediato, no cotidiano, problemas desta natureza, que nós colocamos à Assembleia da República este problema. Naturalmente, não omitindo a visão estratégica que já foi aqui referida, não podemos estar à espera da sua resolução, seja em que momento ela for retomada, para resolver os problemas do concreto, do cotidiano. E termino, Sr. Presidente. Este mês de fevereiro, vamos de novo convocar uma forma de luta que será, como é normal, também uma greve e um protesto público para dia 1, no primeiro dia útil, melhor dito, de março. No caso da empresa, não efetuar o pagamento no último dia útil do mês de fevereiro. Caso o faça, este protesto não será realizado. Senhor Presidente, Senhores Deputados, mas este processo é um processo extraordinário. Não podemos passar o resto do tempo desta concessão de serviços a todos os meses ter esta ansiedade no coletivo dos trabalhadores e estar o sindicato com esta preocupação permanente de encontrar uma solução expedita, que é uma solução sindical, de pressão perante, por um lado, a empresa e, por outro lado, também perante o utilizador de serviços, porque o contacto que temos feito também tem sido feito com o próprio utilizador de serviços,
a CP para que este problema seja resolvido. Para concluir, De imediato ou a CP utiliza o mesmo instrumento legal que teve em 2021 com a empresa Ambiente e Jardim. Caso continue a haver estes atrasos, como é normal, para concluir, Dr. Carlos Trindade. ou então nós continuaremos esta forma de intervenção sindical para garantir o essencial para um trabalhador, Muito obrigado. que é receber o seu salário no último dia de cada mês. Muito obrigado pela atenção, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dr. Carlos Trindade, eu penso que me está a ouvir. Está-me a ouvir, Dr. Carlos Trindade? Está-me a ouvir? Estando-me a ouvir, eu passarei então à ronda das intervenções dos partidos, que podemos falar diretamente do nosso microfone. O Dr. Carlos Trindade está a ouvir-nos. Começaria pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e um cumprimento especial ao Sr. Dr. Carlos Trindade, do STAD, a quem agradeço não só a sua participação, mas também tudo aquilo que acabou aqui de nos expressar, apesar de ter sido uma audição um pouco acidentada, como todos nós tivemos a oportunidade de ver. O PSD não pode deixar de destacar a importância de um tema destes. Sempre que os trabalhadores estão em dificuldades, sobretudo trabalhadores, que estamos a falar de salários muito próximos do salário mínimo nacional, como foi dito aqui pelo Sr. Presidente do sindicato, e sobretudo quando há muitas situações em que estamos a falar de casais em que ambos estão na mesma situação e na mesma empresa, a situação agudiza-se. Mais ainda, neste caso concreto, sendo que há um mês em concreto em que o salário foi pago, portanto, daquilo que eu compreendi, não só da participação do Bloco de Esquerda, portanto, do pedido de audição do Bloco de Esquerda, como daquilo que o Sr. Presidente do sindicato disse, há alguns atrasos nos pagamentos, mas há um atraso no mês em específico, no mês de dezembro, que por acaso acaba por ser um mês, de certa forma, especial para todos nós, porque é também o mês do Natal, e numa situação destas não deixamos de lamentar. Contudo, também não podemos deixar de dizer que se estivermos a falar de uma empresa que tem um mês de atraso de salários, situação infelizmente muito corrente no nosso país, se assim é, se o Bloco de Esquerda vai trazer todas as situações que conhece ao Parlamento, para nós discutirmos em audiência, ou se traz apenas aquelas cujos sindicatos são afetos ao CGTP, à CGTP. Para além disto, tirando as discussões ideológicas que acabamos de assistir aqui, independentemente da confusão ideológica que acabamos de assistir aqui, porque acabou por ser respondido pelos meus ilustres colegas, não podemos deixar também de dar aqui duas notas. Se compreenderão que eu... Só interrompo, Sr. Deputado. Compreenderão que o Dr. Carlos Trindade, os apartes, não está a ouvir onde está. E, portanto, com este conjunto de interrupções, nós estamos a criar ainda menos fluidez na nossa inusitada e pouco ortodoxa audição. Portanto, vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Edson. Portanto, prosseguindo, conforme eu estava a dizer, existem outros mecanismos, outros fóruns para os sindicatos fazerem a sua atuação. A queixa ou a denúncia à ACT parece-me razoável, a greve geral é razoável porque faz parte daquilo que são os instrumentos que os sindicatos têm. A vinda e trazer este tipo de problemas aqui à Assembleia da República, quando estamos a falar de problemas pontuais, como é este o caso, não me parece de todo aceitável. Apesar de tudo, mais uma vez destaco aquilo que é importante, a nossa preocupação com os trabalhadores, e também dizer o seguinte, já agora, relativamente àquilo que foi a intervenção do Sr. Dr. Carlos Trindade.
No caso de falta de pagamento pontual da retribuição, há formas de reação da parte do trabalhador, desde a cessação do contrato de trabalho, que não é isso que, obviamente, que se vai sugerir, mas também existe aqui a suspensão do contrato de trabalho, em que existem, através disso, mecanismos de defesa também dos trabalhadores. E é importante, naturalmente, que um sindicato tem esses instrumentos, tem conhecimento desses instrumentos, irá dar conhecimento desses instrumentos aos seus associados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao Dr. Carlos Trindade, representante do Estado. É sempre um gosto revê-lo, mesmo que sejam em situações técnicas difíceis e sobre um assunto bastante complicado. Eu digo bastante complicado porque, evidentemente, é muito difícil lidarmos nós, ainda mais difícil para quem vivencia esta situação, que é um trabalhador estar sem o seu vencimento. E ainda acrescentamos uma maior complicação quando falamos de trabalhadores já por si precários, com salários baixos, com enormes dificuldades para fazer face às suas despesas diárias e mensais. Sabemos bem que trabalhadores com este nível salarial não conseguem fazer o aforro necessário, é impossível fazerem o aforro necessário para quando existem estas falhas quase desculpáveis por o Sr. Deputado do PSD. Bom, que perguntava à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, bom, se vai trazer aqui todas. Bom, não é todas, mas convém trazer algumas, nomeadamente esta, e vou-lhe dizer porquê, Sr. Deputado. E vou-lhe dizer porquê. Esta, infelizmente, não é uma situação única. Foi retratado aqui uma situação de 2020, mas mais recentemente, em 2023, vivemos uma situação semelhante a esta, nomeadamente com os trabalhadores dos bares dos comboios, em que também tinham os salários em atraso e em que, evidentemente, a CP denunciou o contrato que tinha com a empresa e garantiu no concurso que realizou que o vencedor tinha que garantir o pagamento de todos os salários que estavam em atraso. E nós estamos a falar de uma empresa pública, por isso é que é importante vir aqui. E aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Dr. Carlos Trindade é se me sabe dizer se o sindicato reuniu com a empresa, se reuniu já com a CP, se reuniu com a tutela. Porque é muito importante que quando as empresas executam um serviço para o Estado, que nós tenhamos o dever de garantir que as pessoas que trabalham para essa empresa o façam com dignidade, com o devido respeito. E, evidentemente, que dignidade e respeito, em primeiro está o pagamento do seu salário. E, neste sentido, eram estas perguntas que gostaria de colocar, tendo em conta que as restantes dúvidas que tinham já foram respondidas na sua intervenção, e dar, evidentemente, nota de que, para nós, estas audições são importantes e que entendemos que tanto a CP como a empresa pública, como tanto a tutela, têm responsabilidades na resolução desta matéria. Agradecer-lhe mais uma vez as explicações que aqui trouxe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Manuel Magno, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com o que veio a público, a empresa Highpoint, responsável pelos serviços de limpeza nos comboios da CP, tem de forma recorrente processado e efetuado o pagamento dos salários dos seus funcionários com atrasos sucessivos, o que torna a ação per si de gravidade extrema. Quando uma empresa não liquida os salários aos seus funcionários, pode enfrentar várias consequências do foro legal e administrativo perante o Estado, ficando sujeito a multas e sanções da CT, o qual, neste caso concreto, é o próprio contratante. De referir que, se for provado que a empresa agiu de forma deliberada para prejudicar os trabalhadores, pode incorrer em crime de abuso de confiança, conforme o artigo 202 do Código Penal, caso retenha salários de forma injustificada. A pena pode incluir multa ou prisão de até 3 anos. Face a este cenário,
O não pagamento de salários é uma infração grave, pode levar a multas, processos judiciais por parte dos trabalhadores, penalizações fiscais e até responsabilidade criminal. Empresas que prestam serviços ao Estado, como a Highpoint, podem também perder contratos públicos devido a incumprimento. Perante este processo, que já não é novo, as empresas que prestam serviços ao Estado devem cumprir rigorosamente as suas obrigações de liquidação salarial. É de nosso entendimento que, se falharem no pagamento dos salários, o Estado deve rescindir os contratos, aplicar sanções e impedir a empresa de prestar serviços públicos no futuro. Além disso, os trabalhadores devem ser protegidos e ter garantias de que receberão seus salários, seja através da ACT ou do Fundo de Garantia Salarial. Em janeiro de 2025, em função de uma promessa de greve promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas, o STAD, informou que a mesma seria promovida nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, caso os salários de janeiro não fossem pagos até o 31 pela manhã. A situação foi resolvida e a empresa Highpoint liquidou os valores em falta, mas deixou um amargo de boca a todos os trabalhadores que se encontravam naquela situação desesperante. Aí eu teria algumas perguntas para colocar. A primeira, quantos trabalhadores da Highpoint estavam a ser afetados pelos atrasos salariais recorrentes? Houve reuniões com a gerência da Highpoint? Se sim, quais foram os resultados? Que iniciativas o STAD promoveu para a redução dessa situação? Contactou diretamente com a administração da CP, com a Autoridade para as Condições do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e Segurança Social? De que forma, a seu ver, podem os trabalhadores ver garantidos que os seus salários serão pagos atempadamente no futuro? E, finalmente, que medidas o STAD defende para evitar que empresas incumpridoras sejam contratadas pelo Estado? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço as respostas que foram dadas pelo Dr. Carlos Trindade e há uma resposta que nos parece absolutamente essencial nesta matéria, porque comprova que isto não é uma situação pontual, como aliás foi dito pelo PSD, porque nos informou na sua intervenção que já está marcado um protesto público para dia 1, no caso da empresa não efetuar o pagamento no último dia do mês de fevereiro. E eu volto à minha intervenção inicial. Estes casos não são pontuais. Nós estamos a entrar num caso de um ciclo vicioso, porque permanentemente, mês após mês, a empresa vai ter os salários em atraso, como se está a verificar. E, portanto, nós, desse ponto de vista, eu quero responder ao PSD que sim, o Bloco de Esquerda tem apresentado requerimentos sobre todas as situações relativamente às quais tem informações e que nos chegam. O PSD, eu sei que não apresenta este tipo de requerimentos porque não tem essa preocupação, nomeadamente com salários em atrasos, com não cumprimentos de direitos, nomeadamente para empresas que prestam serviço ao Estado, porque é disto que estamos a falar, de uma empresa que está a prestar serviço a uma empresa pública que é do Estado. E eu quero retomar uma pergunta que fiz, porque ela é relevante, e já agora, só para terminar, o PSD já numa anterior reunião de mesa e coordenadores ensaiou este tipo de discurso, como se fosse o PSD a decidir o que é que os outros partidos apresentam ou se retiram ou não determinados requerimentos e, portanto, os grupos parlamentares apresentarão e, da nossa parte, continuaremos a apresentar os requerimentos que acharmos pertinentes e, no que toca a despedimentos, no que toca a não pagamentos de salários, sim, apresentaremos todos aqueles que nos cheguem e para o qual tínhamos informação. E eu queria retomar a última questão que fiz para o Dr. Carlos Trindade, porque, como já aqui se verificou, isto não é um caso pontual, o risco disto continuar a acontecer mês após mês é real e não é apenas na empresa de limpeza, também houve problemas no passado, nomeadamente com os bares, e estamos a falar de uma entidade pública que é a CP. Por isso é que também queremos ouvir, nomeadamente, o Ministério que tem a tutela da CP, como já fizemos em vários anos anteriores,
nós, há vários anos que temos feito estes pedidos de audições, porque recorrentemente, no caso da CP, mas em alguns ministérios, no caso da Vigilância, no caso de bares da CP, no caso de trabalhadoras de cantinas, estamos sempre a falar de externalização de serviços que são necessidades permanentes destes mesmos serviços e, portanto, estamos permanentemente a falar de atropelos laborais, estamos a falar de atropelos aos pagamentos de salários. E há algumas matérias que já foram propostas, nomeadamente a nível de alteração à legislação, para tentar impedir estes casos, nomeadamente que a contratação pública possa ter, quando são feitos estes contratos, uma das cláusulas ou um dos critérios é que as empresas não têm, por exemplo, problemas com o fisco ou com a segurança social e que não tenham um histórico de não pagamento de salários, por exemplo, porque estas empresas têm outros históricos e acabam por ganhar concursos porque o único critério que conta é o preço mais baixo, tudo o resto fica colocado de parte, mesmo quando fazendo as contas se percebe que a partir do preço mais baixo não se conseguirá cumprir vários dos direitos que são devidos aos trabalhadores e, portanto, pergunto-lhe sobre a alteração à legislação para que possamos logo a priori impedir que estas situações ocorram com os trabalhadores. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Carlos Trindade, suponho que nos está a ouvir ainda, e gostaria de agradecer ao Bloco de Esquerda ter trazido muito legitimamente e de forma muito útil para esta Comissão este tema. Gostava de salientar também que no que diz respeito a esta empresa concreta, nós não estamos perante um incumprimento pontual das obrigações salariais, mas por um incumprimento reiterado. Aliás, o Sr. Dr. Carlos Trindade enfatizou muito nas intervenções que fez, quer na primeira frustrada, quer na segunda, com a correção de meios tecnológicos, enfatizou muito o facto de ser prática desta empresa pagar ao dia 8, ao dia 10 ou mais do mês seguinte. Aliás, que é uma prática infelizmente frequente em algumas empresas de vão de escada, alimentando a mistificação completamente inaceitável que os salários se pagam até ao dia do pagamento ao senhorio. Não é? Que é uma coisa que nós não podemos aceitar em pleno século XXI. Bom, mas este é um afloramento de um problema, do problema de fundo. E o problema de fundo aqui, do nosso ponto de vista, é o recurso à externalização de tarefas e funções das quais a CP, no caso concreto, necessita todos os dias. Porque a CP não pode chegar, não pode ter um comboio à chegada a uma determinada estação e deitá-lo fora e usar um novo. Isso não existe, não acontece. Ou seja, tem mesmo que o limpar, assim como tem que limpar os seus escritórios e as suas oficinas. Mas é preciso também salientar e aproveitar mais esta oportunidade que a externalização destes serviços de limpeza, vigilância, etc., não existe só na CP e, infelizmente, é já generalizado em empresas públicas e em serviços de administração pública, local e central, e até na Assembleia da República. Bom, dito isto, eu gostava de colocar algumas perguntas ao Sr. Dr. Carlos Trindade, desde logo saber de que universo é que nós estamos a falar. No caso desta empresa, quantos trabalhadores é que ela emprega? Depois, além da questão dos salários manifestamente muito baixos, que, como aqui referiu, aliás, com uma banda curtíssima, ridícula, até ofensiva, entre os 875 euros e os 885, se bem ouvi, colocam-se outras questões, designadamente a natureza do vínculo contratual. Eu calculo que haja uma enorme precariedade, as condições de progressão salarial,
o que é que está a acontecer, o que é que está previsto em termos da Convenção Coletiva aplicável, se há diuturnidades, se não há diuturnidades, estão a ser cumpridas e também especialmente em relação aos horários de trabalho. Eu calculo que sejam horários eventualmente muito desregulados, por turnos, etc., irregulares. Como é que é o regime de folgas, feriados e férias? E, finalmente, quanto às condições de trabalho no que diz respeito à higiene, saúde e segurança no trabalho. Quer dizer, creio que todos nós, se não frequentemente, utilizamos já várias vezes. Está a levantar a mão é porque não está a ouvir. Peço desculpa, não queria conduzir os trabalhos. Bem percebi, mas como o Dr. Castro Trindade está a ouvir-nos. Vamos interromper. A única coisa que nos deixa feliz é que parece que até agora ouviu. E agora está a ouvir? Agora estou a ouvir. Agora estou a ouvi-lo, inclusive através do Teams. Mas vou desligar a câmera. Vamos poder desligar agora o telefone e ligamos mais daqui a bocadinho. Eu vou desligar o telefone. Ok. Eu continuo a ouvir os senhores deputados. É isso. Pedindo agora ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Vamos tentar que o Deputado Alfredo Maia conclua e faremos a interpelação à mesa do PSD logo de seguida. O Sr. Deputado pode prosseguir. Retoma a partir dos horários, se faz favor. Muito obrigado. Eu retomarei então numa das questões que para mim é de grande importância e que tem a ver com os horários de trabalho que são impostos. Seguramente haverá turnos irregulares, mas também quanto às regras e ao cumprimento ou incumprimento do regime de folgas, férias e feriados. E, finalmente, um tópico para nós fundamental relativamente às condições de trabalho, a higiene, saúde e segurança no trabalho, que se as regras são ou não são observadas. Já agora, que participação é que estes trabalhadores têm em relação a esta matéria e tendo em conta, finalmente, que se trata de uma atividade, de facto, com uma enorme penosidade e risco, até pela exposição que lhes é imposta, digamos, a condições adversas, nomeadamente na higienização de instalações sanitárias, etc. Disso, muito obrigado. Agradeço a intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu agora pediria ao Dr. Castro Trindade para desligar o som do Teams e nós vamos fazer a ligação telefónica. E o Dr. Castro Trindade, a partir daí, terá 25 minutos para nos poder responder ao conjunto de questões suscitadas. Portanto, eu peço ao Dr. Castro Trindade que desligue o som do Teams, que nós faremos a ligação telefónica. Certo? Sim, e teremos, entretanto, teremos então a interpelação à mesa do Grupo Parlamentar do PSD. Peço desculpa, mas estamos em gestão. Ouvimos primeiro o Dr. Castro Trindade e depois... Era perceber se o Dr. Castro Trindade já está em linha, já está nos meus contos. Ok, vamos ver. Continuarmos a reunião. Ok. Agora o Dr. Castro Trindade já nos pode ouvir. Entretanto, temos uma interpelação à mesa.
Sra. Deputada Carla Barros tem a palavra. Sr. Presidente, gostaria de fazer uma interpelação à mesa, no sentido do Sr. Presidente que conduz os trabalhos e porque estamos a falar de um tema também extremamente importante, que solicita ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português que reconsidere os temas, os conceitos usados, como acabou de referir, relativamente a empresas de vão de escada. Eu creio que é unânime neste Parlamento que todas as circunstâncias que permitam criação de riqueza no país e valorizar homens e mulheres que muitas vezes arriscam, porque é a atitude que os empresários portugueses têm, o que nós saibamos respeitar, porque, Sr. Deputado, já não é a primeira vez que eu o ouço a repetir continuamente este tipo de conceitos, porque nós, para defendermos os trabalhadores, devemos também defender as empresas. Nem que elas criem um posto de trabalho, 2 postos de trabalho, todas as empresas são importantes. E, portanto, eu gostaria de solicitar à mesa que se reconsidere os conceitos aplicados quando estamos a tratar de temas de trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu registro que também tenho uma interpelação à mesa do Sr. Deputado Alfredo Maia e darei sequência a esse pedido. O Sr. Deputado tem a palavra para a interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço o favor do Sr. Presidente de registar o respeito que o PCP tem pelas micro, pequenas e médias empresas, em particular, e por cujos direitos se bate e não as confunde, nem as suas práticas, com empresas que reiteradamente adotam práticas contra os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Registro a vontade que os senhores deputados têm em que eu possa conduzir os trabalhos da melhor forma e, por isso, com este registro, vamos prosseguir a nossa reunião. E, prosseguindo a nossa reunião, eu darei a palavra ao Sr. Dr. Carlos Trindade até 25 minutos para responder às questões suscitadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente, uma pequena questão técnica. Eu tento fechar o som do meu computador, mas não consigo. Talvez aí os serviços possam... Está-me a ouvir perfeitamente? Exatamente. Portanto, nós estamos em condições de o ouvir. Ok, então muito bem, muito bem. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os senhores deputados que intervieram sobre a matéria e que não só fizeram comentários pertinentes sobre o que foi dito, mas também responder às perguntas que fizeram o favor de me colocar. Em primeiro lugar, uma precisão. Eu, neste momento, não sou dirigente do sindicato, sou assessor da Direção Nacional, que me incumbiu desta tarefa em virtude de, neste momento, hoje, a esta hora, não haver dirigentes que conhecessem devidamente o tema para poderem responder de forma clara às perguntas que os seus deputados iriam fazer e transmitir também com toda a frontalidade a situação existente. Portanto, em primeiro lugar, uma explicação: não sou presidente, já fui coordenador e secretário-geral do sindicato durante muitos anos, mas neste momento não sou. Uma precisão para não haver dúvidas da natureza da minha representação. Sobre as questões que o Sr. Deputado do PSD colocou, eu, em nome do Estado, como é normal, agradeço a afirmação que este assunto tem, que o Sr. Deputado fez, em virtude da importância para as pessoas em causa e, como tal, agradeço esta preocupação e também o alerta, a memória de que há outras soluções para este caso. Concretamente, a cessão de contrato de trabalho, a suspensão de contrato de trabalho, etc. Claro que temos conhecimento, Sr. Deputado, mas seja como for, a estratégia sindical
não é recorrer a essas figuras jurídicas para resolver um caso desta natureza. Não devemos, de forma nenhuma, fazer cessar o vínculo laboral para resolver um problema que é da competência direta e da responsabilidade absoluta da empresa. Portanto, não só não interessava aos trabalhadores, porque ficavam com o seu vínculo laboral em causa, como, inclusive, a própria empresa utilizadora, neste caso concreto a CPE, que necessita daquele serviço concretamente, portanto, também não ficaria agradada se num determinado momento todos os trabalhadores fizessem a suspensão do contrato de trabalho ou a cessão do contrato de trabalho. Recorremos à figura sindical, que é o direito que temos de utilizar o instrumento, a forma de luta, que é a greve, para fazer esta pressão durante o dia 24 de janeiro, que não se realizou, repito, um dia, ou o dia 31 de janeiro e o dia 1 de fevereiro, que também não se realizou, repito, porque também foi pago o salário de janeiro, 2 dias. Sabemos que isto era uma violência para os trabalhadores. Os trabalhadores iam utilizar parte do seu salário, um dia de greve ou 2 dias de greve, para reivindicarem, para exigirem aquilo a que têm direito, como seres humanos e como trabalhadores. Mas esta é a forma sindical que temos que ver. E temos que agir desta forma, porque o trabalho tem que ser respeitado, os trabalhadores têm que ser respeitados, e preferimos utilizar esta forma do que aquelas que o senhor teve a amabilidade de nos recordar. Portanto, sobre a pergunta que o senhor fez diretamente ao Bloco de Esquerda, não vou pronunciar, seja como for, aquilo que me parece é que isto não é um simples processo de salários em atraso, e só este simples é um eufemismo, porque qualquer um de nós que tiver salários em atraso, seja qual for o seu salário, temos compromissos. Só o salário não ser recebido a 30 horas cria uma ansiedade no próprio líder de família que todos nós compreendemos. Portanto, sobre isto, penso que comentei os comentários do senhor deputado do PSD, que mais uma vez agradeço. Sobre o senhor deputado do Partido Socialista, muito obrigado também pela sua intervenção, e o senhor fez também um comentário que nós subscrevemos, já o disse há uns minutos atrás, trabalhadores sem vencimento com salários, ainda mais quando os salários são baixos, que não têm capacidade de aforramento, a situação piora, acima de tudo, a vida dos próprios e, consequentemente, do seu agregado familiar, e a ansiedade que isto tudo coloca. Portanto, respondendo diretamente às perguntas que o senhor me fez, portanto, reunião com a empresa. Sim, fizemos mais do que uma vez a reunião com a empresa. Fizemos reuniões com a empresa diretamente, trocámos correspondência, mas fizemos reuniões mesmo com a empresa. E a empresa, o que foi sempre dizendo, é que estava a fazer todos os possíveis. Aliás, o primeiro debate que tivemos com a empresa foi que dia 8 não era o dia de pagamentos. A uma certa altura a empresa deixou cair este argumento, e aquilo que nós fomos sempre pressionando a empresa foi que deveria cumprir com a lei neste caso concreto, não há nada. E é isso que estávamos a trabalhar. Portanto, isto foi aquilo que fizemos diretamente com a empresa. Aproveito também para dizer que tivemos que recorrer ao Ministério do Trabalho, ao serviço competente, à DGERT, para conseguirmos, a uma certa altura, reunir com a empresa que não queria reunir diretamente com o sindicato. E, inclusive, na última reunião que tivemos com a empresa, foi por causa dos serviços mínimos, em virtude do pré-aviso de greve, onde de novo colocámos sempre a situação. Portanto, sempre reunimos com a empresa. Aliás, fique bem claro a nossa estratégia sindical. O recurso à greve, o recurso a todas as formas de luta, é sempre o último recurso de um sindicato, na nossa opinião, como é normal. E, como tal, é demasiado importante este recurso, não só pelos custos que os próprios trabalhadores têm que fazer no investimento para a sua luta,
como inclusive, se conseguimos resolver os problemas sem luta, os trabalhadores ganham, porque têm o problema resolvido sem precisar de fazer este investimento que é um abuso com o seu próprio salário. Portanto, fique bem claro que fizemos sempre e continuaremos a fazer esta estratégia sindical do Estado. Reunião com a CP. Sim, fizemos reuniões com a CP. Não, pedimos reuniões à administração da CP, que delegou no serviço da CP e mantivemos uma linha aberta com esses serviços da CP. Não fizemos nenhuma reunião formal com a CP, não fizemos nenhuma reunião nas instalações da CP, mas tivemos uma linha aberta, telefónica, para ir encontrando soluções. A CP sempre teve a posição de isto é uma empresa de concessão de serviços, deve resolver, e nós sempre remetemos para a forma como a CP, em 2021, com o governo existente à altura, resolveu o problema de fundo com a tal empresa Ambiente e Jardim que eu referi na primeira intervenção. Reunião com a tutela. Não, neste caso não tomámos nenhuma posição de reunião com a tutela. Fizemos isso em virtude do maior drama ainda em 2021 com a empresa Ambiente e Jardim. Mas desta vez não fizemos com a tutela e exigimos diretamente com a CP. Não quer dizer que não o façamos numa próxima oportunidade se continuarmos neste processo de círculo vicioso, como dizia a senhora deputada do Bloco de Esquerda. Estamos também e congratulamos pela expressão que o senhor deputado teve quando afirmou: quando se trabalha para o Estado e trabalhar para o Estado tem que trabalhar com dignidade. Obrigado, senhor deputado. Sobre o senhor deputado do Chega, muito obrigado pela sua intervenção e pelos comentários que fez sobre a matéria e respondendo às perguntas que o senhor nos fez. Quantos trabalhadores é que estão envolvidos a nível nacional? Neste momento podemos calcular que estão cerca de, a nível nacional, nas várias estações e nos vários serviços da CP, estão envolvidos cerca de 140 a 150 trabalhadores. Não tenho aqui o número concreto, mas com os trabalhadores que desde Contumil no Porto até Faro no Algarve, naqueles locais todos que eu disse inicialmente, envolvem aproximadamente 140 trabalhadores. Houve reuniões com a empresa, sim, senhor deputado, acabei de referir agora, houve reuniões com a empresa e vai continuar a haver reuniões com a empresa. Não haja dúvida nenhuma a nenhum senhor deputado sobre esta matéria. Contactou-se com a CP? Sim, senhor deputado. Acabei de referir também, contactámos com a CP e tivemos uma linha aberta com a CP, aliás, continuamos a ter, fico bem claro. Até o técnico da CP nos responder ao telefone, nós continuaremos a ter esta linha aberta. Eu referi há um minuto atrás. Reuniões com o Ministério do Trabalho? Sim, também o referi anterior e repito de novo. Fizemos inclusive uma reunião no Ministério do Trabalho no âmbito da Direção-Geral das Relações Coletivas e de Trabalho de GERT, em virtude de uma certa altura a High Point ter-se recusado a reunir e nós reunimos no Ministério do Trabalho. Reuniões contactos com a ACT. Sim, senhor deputado, fizemos um requerimento de intervenção da ACT, como eu disse no início da minha intervenção, mas que até ao momento, infelizmente, a ACT ainda não deu resposta. Depois, uma pergunta existencial que o Sr. Deputado Chega faz. Que garantia podemos ter no futuro? Pois é, Sr. Deputado. Esta é, desculpa do termo, é a pergunta do €1 milhão. Não temos garantias nenhumas. E por isso mesmo, na minha primeira intervenção inicial, dizia que não podemos continuar neste processo mensalmente a ver esta ansiedade no seio dos trabalhadores e das trabalhadoras e os sindicatos estar permanentemente a convocar greves, concentrações, preparar todo o aparelho sindical para este processo, que felizmente não é acionado
porque o pagamento é feito atempadamente. E temos que o fazer, que é para garantir, no mínimo, que naquele mês é pago. Porque temos receio que, se não o fizermos, haja nesse mês um atraso e, naturalmente, dos trabalhadores, com toda a legitimidade, responsabilizavam o Estado porque não atuou preventivamente. Portanto, Sr. Deputado, penso que respondi a todas as perguntas que o senhor fez e muito obrigado pela sua intervenção também. A senhora deputada do Bloco de Esquerda, aquilo que se coloca é um círculo vicioso, sim. E esta é que é a questão, é que com esta empresa começa a ser um círculo vicioso. O salário de dezembro paga 21 de janeiro, com uma greve marcada para 24 de janeiro. O salário do mês de janeiro foi pago no dia 30 e 31, e estava uma greve marcada para dia 1. Esperemos que este mês este círculo vicioso não se repita, mas não sabemos, mas a senhora tem razão. Depois do seu comentário de que quem presta serviço ao Estado deve ter responsabilidades, é uma entidade pública a questão dos bares, mas eu repito o que também disse em 30 segundos na minha primeira intervenção inicial. É com a limpeza industrial, neste caso concreto da CP, mas nós temos um processo aberto neste momento na Câmara Municipal de Lisboa, onde inclusive o nosso coordenador nacional interveio na última Assembleia Municipal, porque a Câmara Municipal de Lisboa ainda não tomou posição sobre a matéria contra a empresa PSG, que recorda a todos os senhores deputados que há 2 meses veio a público que o gerente tem problemas de âmbito fiscal. Portanto, esta situação leva a que a contratação pública deverá ter exatamente uma alteração, que pode ser aquela que a senhora deputada referiu, uma cláusula de salvaguarda de critérios, ou poderá ser outra que se entenda no âmbito legislativo, mas que se assegure uma situação concreta. É que as empresas que prestam serviço a utilizadores, neste caso concreto do Estado, não só têm competência técnica, como têm capacidade económica para respeitar os compromissos que têm. E quando assim não for, o utilizador dos serviços deverá imediatamente cessar a sua contratação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou? Sim, estamos a ouvir. Caiu a Mas estamos a ouvir bem, Ok, então vou continuando e acabei de ligar novamente o computador por causa da televisão. Certo, O Sr. Deputado do PT... A televisão não, perdão, o computador. O Sr. Deputado do PCP, muito obrigado também pela sua intervenção e, como o senhor disse muito bem, nós eu enfatizei esta questão porque é uma questão que nos preocupa, como o senhor disse e muito bem. A utilização do termo que o senhor utilizou, de empresas de mão de escada, depois na interpelação à mesa a senhora deputada referiu. Nós utilizamos este termo mesmo e restamos que o senhor tenha também utilizado e agradecemos. São as empresas que não cumprem com os seus deveres. Para nós, as empresas são empresas. Tenha uma microempresa com 2 trabalhadores ou uma grande empresa com 2.000, desde que cumpram com os seus deveres para com os trabalhadores e com todas as suas responsabilidades perante o fisco, etc., são empresas. Não temos nenhum problema com pequenas empresas, microempresas, médias empresas ou grandes empresas. Desde que cumpram, para nós, tudo bem. E quando utilizamos este termo, como utilizamos outro que também é muito duro, são empresas fora da lei, é quando eles não cumprem com os direitos dos trabalhadores. Neste caso concreto, os salários. Não temos nenhum prazer a utilizar esta linguagem, que é uma linguagem forte e dura, mas é uma linguagem que se procura transmitir no âmbito sindical a trabalhadores que estão submetidos
a um drama humano imenso que é não terem salário, uma força sindical para exigirem os seus direitos. É duro, mas nós não temos outro remédio senão utilizar estas expressões para enfrentar também uma situação dura. Sobre a questão da externalização que o senhor se referiu. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Já referi algumas vezes, quer na intervenção inicial, quer agora nesta resposta, e só posso dizer aquilo que repeti, não vou repetir o que disse de início, porque também não tenho tempo para o fazer. Depois, respondendo às inúmeras perguntas que o senhor fez, que agradeço também. Muito bem. Sobre o universo, são os cerca de 140 trabalhadores que eu já referi anteriormente. Os salários são salários de contratação coletiva, ou seja, nós temos um contrato coletivo de trabalho sectorial, negociado periodicamente, neste caso concreto, há um contrato coletivo de trabalho com a Associação das Empresas de Prestação de Serviços, que vai terminar no final deste ano. Terminar não, vai ser revisto no final deste ano, e os salários são aqueles que são estipulados contratualmente. A natureza do vínculo, obrigado, Sr. Deputado, por ter colocado esta questão. Nós, no nosso contrato coletivo de trabalho, temos, desde há muitos anos, uma figura que tem permitido, felizmente, na relação laboral no setor da limpeza industrial, uma situação de ir combatendo a precariedade. Porque as empresas no setor da limpeza industrial que ganham os concursos são obrigados a manterem os trabalhadores e os direitos que os trabalhadores têm da empresa cessante. Hoje, esta situação está assegurada no Código de Trabalho, como sabemos. Mas em 1975 e 76, quando esta figura foi criada no contrato coletivo de trabalho, que existe desde esta altura, desde 75, foi uma inovação que permitiu que, ao longo destes 50 anos, os trabalhadores podem entrar contratados, entram como contratados, mas como vão sempre nesta sucessão de empreitadas, passando para a empresa seguinte, mantendo os seus direitos, vão passando a efetivos, e a precariedade tem um nível reduzido no setor da limpeza industrial. Mas este é um processo que vai realizando sempre que há um novo concurso, a empresa nova fica com os trabalhadores. E isto também é importante para as empresas, porque isto não foi somente um processo de uma parte. É que as empresas, quando perdem o concurso, não ficam com a responsabilidade de ficar com aqueles 100 ou 150 ou 20 ou 3 trabalhadores que sejam, porque perderam o concurso. Automaticamente pagam todos os seus créditos e a outra empresa, como é normal, mantém os direitos e passando a ter responsabilidades a partir da data que ganham o concurso. Portanto, a natureza do vínculo, Sr. Deputado, o vínculo na generalidade destes trabalhadores, há trabalhadores contratados, atenção, há trabalhadores contratados, mas não há uma generalidade de precariedade. Pelo contrário, a generalidade são trabalhadores efetivos. Progressão salarial, não há neutralidades, não há progressão na carreira, há categoria trabalhador de limpeza, há categoria trabalhador limpador, limpador, que é o caso das trabalhadoras que limpam comboios, que têm uma categoria superior, ganham, se a memória não me falha, neste momento mais 10 euros do que a trabalhadora de limpeza. Portanto, não há progressão salarial, não há nível 3, nível 2, nível 1, onde os trabalhadores hajam progressão. Não existe. Portanto, não existe porquê? Porque as empresas não aceitam. Fique bem claro que é para que não haja dúvidas. Procuramos fazer esta progressão na carreira, mas as empresas, na contratação coletiva, a Associação Patronal sempre recusou. Existe horário de turno? Sim. Existem alguns locais de trabalho com horário de turno.
Por exemplo, em Algarve, em Queluz, há uma instalação da CP que trabalha em Queluz, a Guava Alcacei, se a memória não me falha, não posso precisar qual é a estação. Existe um turno completo que faz a limpeza noturna das carruagens. Neste caso concreto, os trabalhadores têm um subsídio turno negociado na contratação coletiva também. Mas seja como for, a maior parte dos trabalhadores trabalha no horário diurno, naturalmente começando às 6 horas da manhã e indo até às 20, 21, dependendo dos turnos. A maior parte dos trabalhadores trabalha a tempo inteiro, ou seja, 8 horas por dia, 40 horas por semana, havendo também trabalho a tempo parcial. O trabalho a tempo parcial, os salários são baseados numa regra de 3 simples. Portanto, para 40 horas é o salário completo, se tem 20 horas por semana ou 25, é o proporcional. Portanto, tudo isto está devidamente regulamentado no contrato coletivo de trabalho. Folgas e férias, felizmente neste aspecto, também e feriados, os trabalhadores oferem as férias a que têm direito, não há proporcionalidade aqui nas férias, e as folgas depende, portanto, se for folga durante a semana, há uma rotação para poderem de 7 em 7 semanas terem um fim de semana. Isto no caso de haver trabalho por turnos. Talvez existam alguns trabalhadores nessa situação, mas a maior parte dos casos não existe. Condições de saúde e segurança de trabalho. O senhor pôs o dedo na ferida. Há muitos problemas desta natureza. Desde a simples utilização de luvas para manuseamento dos materiais de limpeza, até inclusive preocupações com as seringas que por vezes são deixadas nos bancos ou nos receptáculos do lixo das carruagens. Há uma preocupação constante sobre a saúde e segurança de trabalho que as empresas, na generalidade, não é só esta, infelizmente na generalidade, não dão devida atenção. Agora, também temos uma atenção permanente com os líquidos que são utilizados, porque se não forem devidamente doseados podem ser excessivamente fortes, e outras vezes há falta inclusive de próprios materiais, que era o caso da anterior empresa Ambiente e Jardim, que para o fim nem tinha capacidade económica para comprar os líquidos necessários, infetantes, lexívia, etc. Mas, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que colocou e pelos comentários que fez. Sr. Presidente, julgo que percorri todas as perguntas e todas as intervenções havidas, respondi a todas as perguntas que foram feitas, mas estou ao seu dispor e ao dispor dos senhores deputados para algum esclarecimento adicional que entendam fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Se permite, só terminarei dizendo que agradeço esta audição, mas que devemos ir ao fundo. E ao fundo é ver como é que as regras dos concursos públicos são feitas para prevenir casos como este. E aqui ponho à consideração dos seus deputados esta questão, porque esta é a questão que temos que responder já. Não é a visão estratégica da externalização ou não, que é fundamental no campo dos princípios, mas temos que responder concretamente ao cotidiano situações como esta, seja na limpeza industrial, nos bares, na vigilância privada, nas cantinas, seja onde for. Muito obrigado, Sr. Presidente, e terminei a minha intervenção. Muito obrigado, Dr. Carlos Trindade. Eu vou passar para o Teams. Muito obrigado, mas acho que, entretanto, perdemos. E, portanto, Srs. Deputados, eu sei que a ânsia de fazer novas perguntas era muita, mas eu penso que é de todo impossível. Contudo, a nossa audição terminou com a intervenção do Dr. Carlos Trindade. A situação, não deixo de comentar que a circunstância fortemente precária com que fizemos esta audição não permitiu-nos ouvir
mas as condições não foram de todo as melhores. Eu passaria à terceira parte, procurando sublinhar que vamos tentar evitar novas circunstâncias como esta. Nós amanhã temos o STAD, mas temos o STAD em versão presencial. O tema é diferente e, portanto, será outra circunstância. Passamos à terceira parte. Da nossa ordem do dia, eu começaria